Oi, tudo bem? Eu sou Ariel Veríssimo e nós estamos no Janela do Cotidiano, o podcast. Aqui é um lugar para conversar, para trazer diálogo, comunicação. A gente veio aqui para falar da alma, da espiritualidade. Então, hoje eu trouxe uma terapeuta quântica, Gisele, e ela vai se apresentar agora pra gente. Eu vou falar um oi para ela e a gente vai ter uma deliciosa conversa sobre o trabalho dela e sobre o pensamento dela. E eu também quero falar sobre a sensibilidade dela, porque ela me mandou uma mensagem. Eu pedi para ela me mandar um toque do que ela achava de si mesma, quais eram o pensamento dela sobre a espiritualidade, sobre ela, sobre o que é ser terapeuta, e ela me mandou uma carta maravilhosa, e eu vou querer também falar sobre isso. Tudo bem, Gisele? Tudo bom. Então, eu sou Gisele, eu sou terapeuta quântica, e hoje eu vim aqui conversar um pouquinho com a Ariel. Eu trabalho com a mesa multidimensional arcturiana, ela tem um apelido que a gente fala que é a MMA, e ela foi desenvolvida pela Karen Rodrigues, isso é importante, ela não foi desenvolvida por mim. E é isso, e aí vamos para o nosso bate-papo. E quem é a Karen Rodrigues? Ela Como é uma você terapeuta, conheceu? eu conheci ela através da terapia que eu fazia já com essa mesa. Uhum. E ela tem várias outras mesas desenvolvidas, que eu pretendo também futuramente, que hoje eu me identifico mais com a MMA mesmo. E ela tem uma história muito bacana. Eu sou muito ruim de contar história, eu falo que eu sou péssima fofoqueira, né? Uhum. Porque eu não guardo. Mas ela tinha, acho que, uma clínica estética, não tinha nada a ver com nada, e ela era acordada pelos seres arcturianos para fazer desenhos. Ela não sabia fazer nenhum desenho. E ela ficou protelando isso por 8 anos, e aí ela explica, né, fala mais sucinta, que não que eles castigaram, mas nesses 8 anos que ela protelou, a vida dela meio que deu uma bela travada. E aí quando ela aceitou essa missão, que ela começou a desenvolver a mesa, a trazer os códigos, as geometrias sagradas dessa mesa, a vida dela hoje é totalmente espiritual, e aí ela começou a andar. Começou a andar. Deixa eu pegar sua cartinha aqui. Que você... Ah, tá aqui. Você falou uma coisa, Gisele, muito legal. Óbvio que a gente vai falar sobre o seu trabalho, óbvio que a gente vai falar sobre a mesa, né? E então vamos começar falando sobre a mesa. O que é a mesa para você? A mesa, para mim, ela é uma ferramenta fantástica. A mesa multidimensional, ela trabalha com a cura quântica. Então, ela é como se fosse, eu gosto de explicar como ela fosse um computador central energético. Uhum. E através das frequências arcturianas, eu consigo detectar o que a pessoa me traz, os bloqueios, os nós kármicos que essa pessoa tem, os traumas. Então, como que isso funciona na prática? Vamos dizer que você é meu paciente, mesmo que seja online, eu vou prestar atenção no que você traz na sua mente, porém, o que me importa é o que você traz na sua alma. Ok. Então, nessa mesa, eu consigo captar, eu pego o meu eu superior e entro com o seu eu superior. É um diálogo de alma para alma, um diálogo silencioso de alma para alma. Com essa permissão da sua alma, no caso, uhum. A gente começa a trabalhar com os códigos das frequências arcturianas. E os arcturianos, eles são seres de luz, de altíssima vibração, eles estão aqui para a cura, para a evolução da humanidade. Só uma pergunta para eu entender. Quando você começou a aprender a mesa, com essa terapeuta, Karen, né? Você já tinha contato com os arcturianos? Então, essa é uma história interessante. Eu gosto de trazer um pouco a minha história. Eu demorei muito para entender que eu já tinha contato desde que eu nasci. Porque quando eu tinha em torno de 9, 10 anos, eu estava andando de bicicleta num prédio e era tarde da noite já, eu caí, meio que acho que bati a cabeça. E quando eu levantei, eu vi um ser. Eles não têm corpo físico como a gente, né? Uhum. Mas eu vi um contorno azul de mais de 3 metros.
E para mim, como eu fui criada no catolicismo, para mim aquilo era Nossa Senhora. E eu cheguei em casa desesperada, tremendo, falando para minha mãe, eu vi Nossa Senhora. Imaginei um manto azul, né? Sim. Eu vi Nossa Senhora, eu vi Nossa Senhora. E minha mãe também não tinha o conhecimento. E Hoje você consegue entender que você já tinha esse contato. eu já tinha esse Então, contato. só para ficar claro, então eles vieram antes da mesa. Você acha que foram eles que te levaram à mesa ou você acha que isso acabou se casando naturalmente? Não, com toda certeza. E antes de eu estudar a mesa, eu trabalhava, eu era coordenadora, assim, dirigente de apometria presencial. E eu saí de um instituto e fui para um outro que, por coincidência, que eu não acredito em coincidência, se chamava Instituto Arcturiano, Ah, legal. que fica até em Santana, né? Porque eu sou da Zona Norte. E quando eu fui, eu não fui como dirigente, eu fui como trabalhadora. A dirigente falou para mim: você tem noção do quanto que você tem ligação com esses seres arcturianos? E na época eu tinha pouco conhecimento, né? E aí eu falei, não tinha essa noção. Ela falou, pois pode ter certeza que eles estão completamente na sua frequência há muito tempo, desde que você nasceu. Perfeito. Então, E aí a mesa, de uma certa forma, ela trouxe respostas que você precisava entender para a sua espiritualidade? sim, ela trouxe respostas para minha espiritualidade e para eu destravar muitos bloqueios, assim, mas a gente tem traumas, coisas na alma que a gente guarda como se fosse uma bola que se afunda numa piscina e deixa lá guardada. Para você ter uma ideia, eu sempre tive uma fobia de pena, de pássaros, de qualquer tipo de pássaro, ou seja, uma coisa muito inofensiva. Eu fiz terapia tradicional, cheguei a fazer regressão na posição fetal e nada apareceu. Nada, nenhum susto na gravidez da minha mãe, nada disso. E eu sempre fiz terapia tradicional e comecei a fazer a terapia depois de uma depressão, que eu fui procurar essas terapias integrativas, né? E quando eu passei por uma terapeuta, no primeiro atendimento ela falou assim para mim: você já sofreu algum abuso na sua infância, alguma coisa nesse sentido? E eu de pronto falei: não, tenho pais presentes, cuidadosos, de jeito nenhum. Isso em torno de 37 anos. Quando eu fiz 50 anos, porque eu tenho visões, né, clara assim, acordada ou no chuveiro, eu tive uma visão de um viveiro. Quando você diz visão, você vê o fato, né? Eu vejo a cena. E você só tem visão, às vezes você tem sensação também. Eu tenho sensação, eu tenho visão, eu sinto cheiro, tenho um pouco de tudo nisso. Eu sonho. Só para eu entender o seu ponto de vista, qual é a diferença para você de quando você tem uma sensação e quando você tem uma visão? A visão é bem mais clara, né? A sensação, às vezes a gente duvida se é coisa da nossa cabeça ou... Ainda nos dias de hoje você ainda tem dúvida da sensação? Tenho, a gente não é perfeito, né? Somos humanos, então a gente às vezes acha que realmente é coisa da nossa cabeça, mas geralmente não é. Mas você acha que a gente pode estar influenciado na hora da sensação por alguma coisa? Ou o fato de você não enxergar a visão não materializa tão forte a sensação? Tem sensações que eu tenho certeza que é sensação. E tem sensações que, por eu às vezes estar com alguma outra questão minha, eu acho que é alguma coisa da minha cabeça. Eu digo isso porque eu sou uma pessoa que eu tenho mais sensação do que visão, né? E eu aprendi a lidar com a sensação. Então, para mim é muito interessante entender a situação. Às vezes eu estou atendendo uma pessoa e eu tenho uma sensação, daí eu falo para a pessoa fala: você leu minha mente? Porque ela estava pensando aquilo. Sim, sabe? Isso acontece. Foi a sensação que veio para mim. Eu vejo isso como uma sensação. Não, isso de recados, às vezes, né, quando eu estou atendendo, vem algumas mensagens. Aí eu tenho certeza que não é sensação só da minha cabeça, que é uma mensagem. Mas quando é comigo, é mais complicado. É mais complicado. Quando é para o outro, eu tenho certeza. Quando é comigo, é mais complicado. Perfeito. Então, só voltando nessa coisa dos traumas, só para deixar claro, quando eu fiz 50 anos, eu me vi numa grade, num viveiro, onde tinham muitas aves, e eu tinha 2 anos e meio, eu me vi com 2 anos e meio, e eu tinha um tio que, enquanto ele me distraía com os pássaros, ele de certa forma, me tocava.
E aí, na hora, eu entendi a minha fobia. E isso foi destravado pela mesa. Mas o que acontece? Não é que a mesa é um passo de mágica. Eu vou te atender, eu vou ver seus traumas. Não, veja, eu comecei com 37 anos. Isso foi vir à tona com 50. Por quê? Porque a minha alma só permitiu naquele momento. Porque para mim, talvez, fosse muito pesado antes. Talvez precisasse de um preparo de existência, né? E aí eu antes via uma pena, alguma coisa, eu não conseguia nem chegar perto. Hoje eu não digo que eu pegue nela, mas eu já consigo pegar um papel toalha, pegar, jogar no lixo. Então são, assim, coisas que aconteceram comigo através da mesa que eu tenho absoluta certeza que é uma ferramenta fantástica. Gisele, é muito interessante o teu depoimento quando você fala dessa ligação com os arturianos, a ligação com essa Karen, que foi uma mentora que te ajudou a entender a mesa, porque cada profissional, cada terapeuta holístico tem um caminho, né? E cada instrumento cura ou ajuda ou estimula a pessoa a se libertar de algumas coisas através da terapia. Então quando você coloca o seu caminho de construção e a sensação que eu tenho quando você fala, eu acho interessante, você tem alguma coisa que é muito parecido comigo, assim, no sentido de que ao mesmo tempo que a gente está se doando para o próximo, a gente está se autocurando o tempo todo. Exatamente, essa é a chave. Porque é muito engraçado. Eu lembro que acontecia um determinado situação na minha vida, eu tinha que lidar com aquilo, às vezes de muita felicidade, às vezes de muita tristeza, às vezes de muita angústia, e resolvia aquela situação. Em seguida, o que batia na minha porta eram pessoas com aquelas dificuldades. E aí, eu com o meu instrumento, no meu caso, o baralho, a numerologia, a minha intuição, eu conseguia, de alguma forma, trazer alguma resposta para essas pessoas, né? Você sente essa mesma sensação com a mesa? Exatamente, aí é a questão da frequência que a gente fala, porque a pessoa só vai te procurar se ela estiver na mesma frequência que você. Então, eu tenho certeza que as pessoas que me procuram têm as mesmas dores ou tiveram... Porque eu não acredito. Às vezes elas talvez não estejam na mesma frequência, mas elas conseguem entender a tua frequência e conseguem dar um salto para se auto-resolver. Porque vem muita gente pra gente também muito perdida, né? Sim. E essas pessoas às vezes perdidas, a gente não pode dizer, elas estão na mesma frequência. Elas estão na mesma necessidade. É isso, eu quis dizer a mesma frequência no sentido Mas você não está errada. De quando eu for curar aquela pessoa, eu vou também estar ao mesmo tempo me curando. Que isso é a coisa mais mágica que eu acho dessas que o universo, terapias. ele nos escolheu ou escolhe pessoas para ser instrumento, né? Sim, então, somos um canal. Eu fico muito fascinado, Gisele, quando a pessoa traz um instrumento que nem você trouxe aqui, a sua mesa, e a gente já conversou um pouco, e você falando sobre isso. Aí eu queria falar uma coisa muito interessante da sua mulher, né? Você me mandou uma carta no qual você me fala que por você ser mulher, por você ser pessoa, por você ser um espírito, você precisa e necessita ter dificuldades, ter problemas, até para poder trabalhar. Né? Explica melhor isso. Conta esse lado, não é de fragilidade, mas é um lado de consciência. Eu vejo mais como consciência. É assim, em primeiro lugar somos humanos, né? Somos espíritos em primeiro lugar, Perfeito. Somos energias, mas somos humanos. Eu estou como humana. Eu não acredito na pessoa que é espiritualizada, que é despertada, né? Como nós temos esse nosso despertar, na terapeuta perfeita, aquela que não tem problema, que tudo está na vibração alta, sempre na frequência alta. Eu não acredito nisso, porque como é que eu poderia ouvir ou curar ou ajudar uma pessoa que eu não tivesse sentido aquela mesma dor, né? Então eu como mulher tive decepções, tive situações, tive dores, questionamentos, tive depressão através de um luto, tive várias situações que hoje eu me sinto cada vez mais preparada por eu ser humana e espiritualizada a ajudar essas... Perfeito isso. Quando a gente entende o tamanho da nossa fragilidade e como a gente pode acolher a nossa fragilidade, é tão bom porque a gente se liberta. E quando a gente pode pegar esse conhecimento, essa sensação, esse aprendizado e auxiliar o próximo, é muito bom também, né? Exatamente, porque eu penso, Ariel, que a gente tem que ter um cuidado.
um cuidado em lidar com a vida do outro. Perfeito. Hoje existe uma palavra muito usada, além do narcisismo, que é a vitimização. Vitimização. Então, muitas das vezes, quando você conversa com uma pessoa espiritualizada, ou que acha que está sempre muito bem, você conta alguma situação, a pessoa vai falar, você está no vitimismo. E isso, às vezes, se você não é uma terapeuta preparada e que consegue, naquele momento, acolher, primeiro, a dor da pessoa, entender se ela está realmente na vitimização, se ela está sofrendo um abuso psicológico, emocional, em alguma relação, seja familiar, seja amorosa, para depois você poder entender. Nem sempre é vitimização. Às vezes a pessoa está sofrendo um abuso e se você não tem um conhecimento de um narcisismo, de alguma coisa, você não vai conseguir entender a dor da pessoa. Mas sabe, Gisele, isso é muito comum nos consultórios da gente. Muito comum. Eu sei separar muito bem o que é vitimismo do que não é vitimismo. Você entende? Sim. Porque tem pessoas que ficam vitimistas crônicas. Sim. Essas pessoas a gente tem que tomar cuidado. Né? Porque você pergunta para ela assim, mas te falta o quê? Você tem casa? Você tem comida? Você tem alegria? Você tem tristeza? Aí você vai buscar o que essa pessoa, o que falta nessa pessoa, e muitas vezes, às vezes você encontra no vitimismo, na pessoa de vítima, o narcisismo. Sim. Muitas vezes ali, porque ela não admite. Ela não admite que o outro tenha quando ela não consegue ter a mesma coisa que o outro. Eu vejo muito isso, por exemplo, entre irmãos, entre colegas. Sabe, vem muitos consulentes para mim que ele vem como a vítima, tá? Porque o companheiro de trabalho está detonando ele. Daí quando ele começa a contar a história, você percebe que a história não é bem assim. Sim. Então, cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Cada situação é uma situação, e eu concordo com você. Existem pessoas que às vezes elas estão tão machucadas, que parece que elas estão vitimizadas, e se o terapeuta não tiver uma sensibilidade, ele não entende que ela adoeceu naquilo, e que ele precisa primeiro tirar ela desse lugar. Sim. Aí eu uso florais, aí eu vou buscando coisas, e você vai buscando o seu diálogo, né? Exatamente. Como é que você lida com uma pessoa assim? Então, Com a mesa? Primeiro, mesmo que a pessoa esteja na vitimização, eu acolho essa pessoa, a dor dela, porque ninguém... Na escuta? Na escuta, no acolhimento, porque ninguém se faz de vítima à toa, mesmo que esteja no vitimismo. Aí a gente vai tentar entender a infância dessa pessoa, as dores dessa pessoa, porque geralmente tudo vem da nossa infância. Eu falo que do primeiro ano até os nossos 7 anos é uma situação bem complexa. Então eu vou acolher e depois vem o tratamento de choque. Muitas vezes você precisa usar, né, uma forma mais... Eu falo assim, eu tenho amigas que às vezes me perguntam as coisas, não é meu paciente, é minha amiga. E eu sou muito dura até às vezes. Eu falo, você não percebe que você está feliz nessa situação, que você traz essas situações de doença, de tudo, que você precisa trazer isso? Mas, lógico, que quando você está com um paciente, e às vezes tem paciente de muitos anos, que você conhece já, então você sabe se a pessoa está no papel de vítima ou não, se ela é manipuladora ou não, né? Então, mas eu penso que quando você passa pelas dores, quando você passa por situações humanas, porque você é terapeuta espiritualizado, mas você é humano. Sim. Você ainda tem dores, você tem medos. E se não tiver essa humanidade, que graça teria, né? Não, e não tem como, sou humana, estou no planeta Terra, né? Não estou em outra dimensão. É o que eu costumo dizer. Eu costumo dizer o seguinte, né? Às vezes quando eu vou atender essas mulheres que estão sempre atrás de um grande amor, uma coisa assim, aí eu falo para ela assim, você tem que encontrar o verdadeiro amor, a pessoa que caiba no seu mundo, e a gente vai trabalhando todos os relacionamentos que ela teve, a gente conversa, fala, vê pelas cartas o que aconteceu e tal. Eu falo, já imaginou se você casasse com um príncipe,
morasse num castelo e todos os dias o teu príncipe descesse pela escada ou te esperasse na porta da escada e você descesse lindamente, ele te desse um beijo cinematográfico, aí vocês iam pro Blackfest maravilhoso do café da manhã e as crianças sentadinhas, educadinha, né? Limpinha, esperando a perua do colégio e todo dia fosse isso. Um tédio, né? Né? Seria um tédio. Sabe, então, primeiro a gente tem que entender o que a pessoa está buscando. Porque relacionamentos, né, são feitos para a gente crescer. Exatamente. Né? Para a gente se autoconhecer, porque nada mais é do que um espelho. Você está sempre espelhando, né, situações. Então, quando aparece uma pessoa na sua vida e que alguma coisa nela te incomoda, você tem que se enxergar e não enxergar. O que eu acho também, Gisele, que nós, enquanto terapeutas holísticos, a gente tem... O mundo tem mudado muito, os valores têm mudado muito, as pessoas têm mudado. Eu, por exemplo, hoje eu separo os jovens que eu atendo porque são linguagens diferentes. Sim. Você entende? São linguagens bem diferentes. Verdade. E eu só consigo fazer o trabalho se eu respeitar os valores da pessoa. Exatamente. Né? Principalmente no baralho do cotidiano que eu jogo. Por quê? Porque não adianta eu tentar olhar o mundo... porque o que é o baralho? Com os seus olhos, o que é o baralho? É a abertura das cartas e é o pensamento dele que ele está construindo para materializar a vida dele. Que é a mesma coisa, a conexão sua alma, sua alma conecta com a alma exatamente. Do seu consulente. E se eu tentar olhar sem conseguir entender o meu consulente, fica muito delicado. Muito delicado. Por isso que eu gosto de olhar, eu gosto de ver os olhos, mesmo atendendo online, eu consigo chegar através do olho, através do jeito. Quando a pessoa atrasa, eu já sei que tipo de pessoa ela é. Sabe? Você entende? Quando a pessoa falta 15 minutos para consulta, ela já está te chamando. É ansioso. Então você vai vendo. E eu estou aberto para tudo. Sim. Né? Isso é um preparo. Isso a gente tem com a prática. Né? Exatamente. Com a prática de fazer. Que nem eu uso o triângulo divino na numerologia, que é de duas americanas. Hoje eu digo para você que eu praticamente o triângulo divino que eu uso é meio autoral, porque eu aprendi na prática as respostas. Por exemplo, a pessoa que passava por um ciclo do triângulo divino, quando ela voltava para mim, eu entendi o que ela acontecia. Que interessante, sabe, eu não conheço. É muito legal, é a numerologia que eu mais gosto. Inclusive eu quero, nas minhas aulas que eu vou começar a dar, as minhas aulas de tarô do também cotidiano, vou querer ser uma aluna. eu vou querer acoplar pelo menos uma base dessa numerologia, porque ela se casa. Porque na hora que eu atendo uma pessoa, eu faço a numerologia dela. E essa numerologia, ela me traz uma xerox da pessoa, e é muito legal. Agora, você pretende dar essa aula online ou presencial? Porque eu vou te falar uma coisa que eu, com 54 anos, eu tenho TDAH, né? Eu sou TDAH e tenho certeza, e já fui até procurar. Mas o que acontece? O presencial... Então, é muito melhor, assim. Eu acho que o presencial pode ser melhor, mas assim, o online também pode funcionar. Eu estou pensando da seguinte forma, uma cliente minha aqui que quer muito fazer o curso, ela me falou o seguinte, que eu deveria fazer as aulas online e abrir espaço para as pessoas contratarem aulas particulares. Entendi. Sabe? Para poder matar dúvidas e tudo mais. Porque o que acontece, Gisele? Qualquer um pode jogar o baralho do cotidiano ou o baralho cigano. Agora, tem que ter muito amor para aquilo vibrar legal com você. Sim. Então você vai conseguir ensinar a técnica. Agora o dom é o dom. Exatamente, cada um, não tem o dom como. É o dom. Então eu adoro ensinar, porque como eu sou muito grato ao baralho, ele me trouxe tudo que sou e tudo que a sobrevivência que tenho. Então, quanto mais eu conseguir ensinar, para mim é melhor. Sabe? E é um oráculo maravilhoso. A moça que desenhou para mim, a Márcia, ela fala que ela teve uma aula
de tarô enquanto ela fazia, porque a gente ia trocando as que figurinhas. bacana. Então, e foram 1 ano e meio, 2 anos, foram lindo, cada carta que a gente construía, cada história que a gente, todos baseados no baralho cigano. Que lindo. E depois e ela trouxe pra gente uma sensibilidade. Ali a gente tem a ajuda de muitos seres, de muitas dimensões. Sim, com Você certeza. entende? E você foi canalizando tudo isso, com toda certeza. E isso é muito importante. Por isso que, para mim, entender a mesa. Eu passei por uma mesa recentemente e foi muito interessante, porque me trouxe algumas respostas, né? Sim. Então, assim, quais tipos de resposta os seus consulentes, seus pacientes buscam em você através da mesa? Então, as respostas é o que eu falo. Essa mesa, ela é um tratamento. Então, não vai adiantar. Não vai trazer resposta. Ela não vai trazer respostas imediatas. O que você vai sentir num primeiro atendimento? Você vai se sentir totalmente equilibrado, com sono, assim, restaurador. O feedback que eu tenho é, tanto que brinco, você é bruxa. O que você fez comigo? Que eu não dormi há dias e eu morri, né, praticamente. Mas eu não sou nada disso, né? Eu não sou eu que faço isso, é a alma da pessoa que permite. Então ela vai destravando vários traumas e vários bloqueios através da alma, do que ela permite naquele momento. Porque vamos dizer que você tenha vários bloqueios e de uma vez isso vai ser tratado. Você não vai aguentar. Seu corpo físico não vai aguentar. Entendi. É muita informação. É muita informação. Então é assim, você passa por uma mesa, tem que esperar 21 dias... Ela fica trabalhando com você 21 dias para fazer outra mesa. Tem gente que gosta de fazer a mesa e depois marcar um bate-papo. Lógico que eu uso equilíbrio chakras, vejo como é que tá a energia. Mesmo numa conversa, eu procuro usar a mesa como instrumento. Mas aí eu não vou fazer todo aquele trabalho, porque ela já está nos 21 dias. Mas tem gente que está, às vezes, numa depressão e precisa de uma conversa. Porque eu falo que a escuta é a maior cura, né? Perfeito. Então ela traz todo esse movimento para sua vida. Tem gente que tem descarga energética através de diarreia, através de vômito, através de bocejos. Tem vários então sintomas. A gente pode colocar que a mesa ela é um trabalho de cura. Mais do que autoconhecimento, ou você diria que, por exemplo, você faz um tratamento contigo, de cura. Aí vamos supor a pessoa está lá. Daqui 21 dias ela vai voltar, ok. Mas nesse intermédio de tempo, tudo que ela ouviu, ou tudo que ela sentiu, ou toda a energia que esses seres de luz que trabalham contigo trouxeram, pode trazer algum pensamento que elas consigam ter respostas através das ansiedades, das necessidades que ela tem de compreender o próprio ser. Com toda certeza. Isso? Então é um autoconhecimento, mesmo porque, né, Ariel, quem me procura para essas técnicas já são pessoas que estão despertando. Elas já estão despertando. Então elas já procuram saber sobre cura quântica, física quântica, autoconhecimento. Então, assim, eu nunca vi uma pessoa que não acredita em nada disso, que ainda não despertou e está tudo certo, está no tempo dela. Eu não acho que ela está melhor ou pior do que eu acho que cada um está no seu tempo. Não vai procurar esse tipo de terapia. Nós estamos num momento, Gisele, de muita despertação. Muito despertar. Muita gente que era fechada para isso está se abrindo. Essa semana foi muito interessante. Eu converso muito com motorista de Uber e tal, também, né? Adoro. E na verdade foi naquele dia que eu fui à padaria que eu encontrei você. Eu peguei uma Uber e conversa vai, conversa vem. Você lembra daquele nome que eu falei? Não vou falar o nome aqui porque é uma questão de proteger a pessoa, que era um nome que lidava com uma das energias do universo, que falava de mar e tal, não sei o quê. Sim. Então, a pessoa tinha um nome bonito, eu falei, que nome bonito, e a gente começou a conversar, e a pessoa perguntou, falou, esse nome não tem nenhuma explicação. Eu falei, não tem nenhuma explicação porque é uma criação do seu pai. Ele falou, é mesmo? Eu falei, eu sou numerólogo, então eu estudo nomes e tal. Aí ele começou a conversar comigo, começou a querer entender numerologia, começou a entender numerologia,
E ele falou, que legal, você é numerólogo dele. Eu falei, tem um canal no YouTube, daí ele quis anotar tal. Aí eu falei, olha, se um dia você quiser, eu faço a sua numerologia, a gente faz e tal, vai ser interessante para entender, porque ele me contou umas histórias e tal. Daí ele virou e falou assim, sabe, que a minha esposa não escute, porque eu sou evangélico, ela é bem radical também, mas eu senti uma vontade de fazer isso, eu vi nele um despertar incrível. Daí eu falei para ele, olha, espiritualidade não é religião. Com certeza, não tem espiritualidade são técnicas. Essa numerologia que eu trabalho, pra você ter uma noção, ela foi feita por 2 mulheres. Elas estudaram todos os tipos, criaram esse triângulo divino e a numerologia, que eu vou falar uma coisa para o senhor, eu falei para ele. Ela me salvou de muita coisa, porque conforme eu ia aprendendo aquilo, eu ia compreendendo as dificuldades da minha vida. Sim. Eu ia compreendendo, porque eu ainda sou de uma geração que foi muito rejeitado por conta eu nasci falando de espiritualidade, ninguém me ensinou. É um processo eu também, meu. Eu tinha sonhos premonitórios, né? Eu via gente que já tinha morrido, minha mãe não sabia o que falar para mim. Né? Então, essa palavra, Gisele, despertar, é muito interessante, né? E despertar, de preferência, sem querer que uma filosofia seja melhor que a outra, de entender que a gente pode... Eu estou trabalhando muito para as pessoas melhorarem, para as pessoas encontrarem a paz. Sabe? É o que eu falo, eu planto a semente. É sobre isso. E o que me desperta em você, que me despertou te trazer aqui e conversar com você, foi exatamente isso. Você não abre mão da sua mulher, das suas dores, dos seus relacionamentos, do seu passado, das suas histórias, e ao mesmo tempo você está indo para frente, buscando uma consciência cósmica para melhorar. E muitas vezes, como é que você vai explicar o inexplicável? Não tem como. Como é que você vai explicar? Há 20 anos atrás, você falar um ser que é luz era muito difícil da compreensão. Não, eu falava sobre extraterrestre, tinha gente que pensava que eu era lunática, louca, enfim. E há 30 anos atrás, se você falasse que você ia andar na rua com um telefone, ia ligar a câmera, ia falar com uma pessoa que está no Japão, parecia impossível. Impossível, só no filme de 007. Né? Então hoje a gente está assim. Então eu quero entender, a tua mesa, ela está muito na busca da cura energética de cada um. Sim, porque os arcturianos, né, que eles vêm de constelação de Arcturus, eles estão trabalhando isso justamente para a cura da humanidade, para a evolução do planeta. Porque a gente está na questão da transição planetária desde 2012, né? Então, essa transição planetária, enquanto a humanidade não evoluir, a Terra, ela tem que evoluir. Ela é cíclica, ela tem vida, ela pulsa. Tá aí as energias, né, os gráficos de Schumer, mostrando que cada vez mais estão vindo rajadas solares e a Terra está em ascensão. Então, nós precisamos, por isso que tem muita gente despertando, né? Hoje... eu nunca precisei disso, mas os governos estão abrindo para a população sobre OVNIs, extraterrestres. Gente, somos um grãozinho de areia no universo. Seria muita pretensão achar que só a gente tem... somos seres pouquíssimos evoluídos perto da evolução que existe. Até porque eu acho que assim, não é só o universo, né? São dimensões. Dimensões, à medida que você vai abrindo o teu pensamento, você vai indo para outras dimensões e você consegue chegar. Eu às vezes eu evito um pouco o tema extraterrestre, porque eu acho que a gente ainda está muito no começo. Eu acho que a gente nunca evitei, eu nunca tive a gente medo. Precisa aprender. Não, assim, eu não evito no sentido de estudar, de ler e tal. Mas quando eu vou fazer meu trabalho, eu gosto mais de trabalhar com a vida terrena, né? Mas eu acho interessante vocês terapeutas que trabalham com isso e que se entregam nessa energia, né? Eu não tenho como não falar deles. Por isso que eu trouxe você aqui, porque eu sei que você faz um trabalho verdadeiro, um trabalho autêntico, né? E essa autenticidade, porque só uma pessoa autêntica consegue me trazer os dois lados. O lado da dificuldade, o lado da verdade, Sim. o lado da praticidade, porque o dono da verdade é um caminho muito complicado. Muito Você complicado. Entende? Mas a pessoa que trabalha com o próximo, que tem dúvida sobre tudo e ao mesmo tempo tem certeza de muitas coisas, encontrou o caminho de
construir um novo ser ali que te procura. É nesse sentido. E é uma missão de vida, porque você sabe que eu senti uma coisa desde que eu me conheço por gente. Eu não sou Madre Teresa de Calcutá, mas o meu prazer sempre foi em ver o outro bem. Eu nunca tive essa questão da inveja, de verdade, não tenho. Eu sei os meus defeitos, as minhas dores, mas isso vem muito do meu pai. Meu pai sempre teve essa preocupação em falar: olha, quando alguém tiver mais que você, ou falar que ganhou alguma coisa, vibre por essa pessoa, esteja feliz. Então, eu trago essa coisa de querer ajudar o outro desde sempre. Só que eu tinha, como eu não era uma pessoa espiritualizada, eu ajudava muito o outro, que era mais fácil, a ver as minhas dores, a cuidar de mim. Então, depois de tudo isso, eu passei a cuidar de mim, a me curar, ainda estou me curando de muitas coisas, não sou perfeita, estou como humana, e para poder realmente fazer o meu trabalho e a minha missão de vida, Perfeito. que é essa, é ajudar. É bonito demais, assim. Eu sempre penso da mesma forma, quanto mais a gente ensina, mais aprende o que ensinou. Exatamente. Né? É bem isso mesmo. Que tipo de pessoas que mais te procuram? Bom, as pessoas que mais me procuram são pessoas que têm problemas de relacionamento. Afetivo, que hoje e financeiro também. E a mesa, ela consegue ajudar a pessoa nesse aspecto afetivo, de que forma? Ela consegue ajudar detectando nas frequências, porque é o que eu falo, eu sou só um canal. Dependendo da ferramenta que os arcturianos me mostram ali, que eu falo que a mesa é um grande computador central energético, os arcturianos trabalham como um software, né? Ali eles são os engenheiros desse software. Então, conforme a ferramenta, a gente vai limpando esse campo, porque hoje o que acontece, que eu percebo, muitas pessoas, elas engatam um relacionamento no outro, elas não conseguem ficar com elas mesmas. Elas não conseguem ter o tempo, se conhecer, tem o tempo delas. Entendi. Elas precisam estar sempre com alguém para não se sentir sozinha. É o que eu falo, assim, hoje eu me sinto zero sozinha. Né? Eu me sinto super... eu estou sempre cheia de companhias e com conversas internas minhas, que eu não me sinto sozinha. E essas pessoas começam a aprender que isso é prazeroso, né? Que é um prazer você estar com você mesma, porque quando chega nessa frequência, ela consegue atrair uma pessoa que esteja naquela mesma frequência, não de carência, não de querer... suprir alguma coisa, mas de viver um relacionamento saudável, feliz, próspero. Perfeito. Gisele, quando você me fala que você também está em busca da sua cura, como todos os seres humanos, né? Quando você faz um atendimento com alguém, você já saiu com a sensação de que você fez o trabalho para a pessoa e você curou a si mesma? Sempre. Eu sempre saio com essa sensação. Você sempre tem essa... Sempre tenho essa mesma sensação, porque é o que eu falo, o que me procuram são as dores que eu já passei. E aí eu tenho total conhecimento, eu me sinto muito pronta para, tirando as ferramentas, que isso não depende de mim, depende do que o meu pêndulo, como um mouse, né, nesse computador, atua. Eu consigo ter empatia do que eu vou falar para essa pessoa. E às vezes contar a minha própria experiência, porque quando você conta a sua história, às vezes o link é mais fácil. Do que você ficar falando às vezes muito bonito, e a pessoa às vezes está ali, naquela dor dela, não está nem... Sempre o diálogo é importante, né? Muito importante. A comunicação, as pessoas entenderem o quanto humano você também é. Sim. Né? Porque eu acho interessante quando você se traz humana, e se coloca humana, porque as pessoas quando veem a gente como terapeuta, elas esperam perfeição. E ninguém aqui é perfeito. Ninguém é perfeito. Nós estamos todos num processo de mudança, de evolução da Terra. Essa mudança planetária que tá havendo desde 2012, mudou muita coisa. Muita coisa. Mudou, assim, pelo menos nesses últimos 4 anos, para mim, muita coisa mudou. Né? Eu sou muito precavido de falar sobre determinadas coisas, porque eu prefiro fazer. Meu trabalho é mais silencioso, sabe? Entendo. Muitos clientes meus falam assim: nossa, agora eu entendi aquela leitura que você fez para mim, agora eu entendi por que você fez daquele jeito e tal, porque eu sou um pouco cuidadoso.
não só cuidadoso, às vezes eu sou um pouco atrevido, eu me jogo, Entendi. sabe? E eu me jogo numa margem muito tênue de risco, Sim. mas sempre dando suporte pro meu consulente. Porque você nunca sabe até onde ele aguenta. Sim, é o que E eu às falo. vezes a gente precisa entrar na sombra dele, não tem o que fazer. Exatamente. Não tem o que fazer. E aí vem essa sensação. Gisele, os seus atendimentos são online? Meus atendimentos hoje são online e isso não interfere em nada, porque Sim, eu sei. energeticamente não tem, e mesmo porque a física quântica já explica, né? O nosso tempo linear é na terceira dimensão. Então a gente tem a sensação, vidas passadas, mas tudo está no aqui e no agora, no tempo zero. É difícil, é complexo às vezes de entender, foi muito para mim. Mas, então, quando a gente... o meu atendimento online não interfere nisso. A princípio eu era resistente, não vou negar que eu era um pouco resistente com a questão online. Hoje eu vejo que é até melhor às vezes. Por exemplo, eu atendo em casa. A minha casa vive numa frequência alta, eu procuro ali ter meus cristais. E às vezes, quando a gente trabalha com muitas dores, muitas questões ali, você vai ter que fazer uma limpeza diária, né, ali. E no online você consegue fazer isso mais rápido. Legal. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a física quântica dos arcturianos. Na verdade, não é dos arcturianos, né? A física quântica explica que, na verdade, a nossa realidade está através do que a gente Mas observa. Mas eles trabalham com a física quântica? Eles são totalmente, eles são seres de luz. Queria que você falasse sobre como eles usam a física quântica para cura. Tá. Os arcturianos... Através de você enquanto instrumento, né? Então, eles são seres de luz, de altíssima frequência. Então, eles estão aqui para cura e para evolução humana. Então, como eles trabalham comigo? Quando eu faço uma abertura de mesa, eu sempre trago o escudo de Miguel Arcanjo, não como religião, porque Miguel Arcanjo, alguns falam só Micael, ele é o protetor maior e eles trabalham em conjunto. Então eu faço essa proteção não só para mim, como para a pessoa, para o meu paciente. E aí, conforme que eu falo que o meu pêndulo é um mouse, conforme as frequências que caem, que são os códigos arcturianos, eles trazem exatamente a frequência que você precisa trabalhar naquele momento com aquela alma. E muda-se a frequência negativa? Muda na hora, e o paciente sente na hora do atendimento, assim, acabou o atendimento, ele já sente que ele tá mais tranquilo, porque assim, a gente trabalha, eu sempre mando um relatório depois para o paciente entender. A gente trabalha, por exemplo, de 0 a 10. Quanto que tá o teu chakra vital? Né? São eles que vão me mostrar. O meu pêndulo vai lá. Tá no 5, tá no 3. E aí, depois que eu faço todos os códigos arcturianos, eu refaço essa contagem. E a gente percebe que sempre vai pro 10. Então, ele já sai com os chakras alinhados, com a frequência necessária. Mas é o que eu falo. Um atendimento... Tem gente que talvez precise de 2 mesas, 3, tem gente que vai precisar de anos. Eu sou uma pessoa que eu não só preciso, como eu gosto de ser paciente ainda. Eu também tenho a minha terapeuta, né? Eu também faço terapia. Então... E tem que fazer, né? Tem que fazer, porque não dá pra gente... Todos temos que buscar autoconhecimento, a gente tem que... Até ter um supervisor, às vezes, né? Para olhar. Sim, coisas que a gente não enxerga ou não quer enxergar muitas vezes. Assim, é o que eu falo, a gente é perfeito na imperfeição. Exatamente. Né? A gente precisa buscar isso. Eu estou sempre atento, e eu sempre escuto os meus consulentes, às vezes me falam uma coisa que não soou bem num determinado momento, mas aquilo vai comigo, e na próxima consulta a gente vai falar a respeito. Então, e é sempre muito interessante. Esse é o jogo, é a cura com a sua cura, com a cura dele, e sempre ele vai trazer alguma situação que ali você vai entender o porquê que ele trouxe também para você aquilo. Perfeito. Né? Gisele, então é isso, eu quero te agradecer muito e quero que você fale como que as pessoas entram em contato com você? Então, eu tenho um telefone que não é o meu particular, é do meu trabalho. Eu posso deixar aqui depois, não sei se fica registrado. E então, através desse telefone, você me manda uma mensagem. Às vezes eu não respondo na mesma hora, como falo, não é o meu telefone, é meu tablet. Mas eu
no máximo 2 dias eu respondo e faço o agendamento do horário. Aí tem ou pacote, se a pessoa quer fechar 4 sessões, se a pessoa quer experimentar uma mesa individual. Aí tem toda essa questão. Perfeito. Ou pelo Instagram também, que é gisele.rinaldi. Perfeito. Então, estamos terminando aqui. Quero agradecer você, muito obrigado. Agradeço. Deixar o meu axé para todos. E mais um conhecimento para o nosso canal, né? A mesa e a sensibilidade da Gisele. Muito, muito obrigado. Muito obrigada, Ariel. E obrigada por ter aparecido na minha vida. Como Amém. eu falo, você tem nome de anjo e foi um anjo que apareceu na minha vida. Eu que agradeço. Muito obrigada mesmo.